Olá, começa agora o Segue o Curso. Esse é um espaço onde você conhece mais sobre os cursos que são oferecidos aqui na UFMA, em um bate-papo com professores, estudantes e também com profissionais renomados. É agora, o Segue o Curso já está no ar. Na edição de hoje vamos falar do curso de Medicina. Para esse bate-papo, nós convidamos o Osimo Gama, que coordena o curso de Medicina aqui na UFMA, o Nicolas Melo, que é médico, e o Jorge Cunha, que é acadêmico do curso de Medicina. Sejam todos bem-vindos à TV UFMA. Obrigado. Bom, a gente vai já começar nosso bate-papo, mas antes vamos acompanhar uma reportagem sobre esse curso. O curso de Medicina da UFMA foi instituído em 1958, sendo um marco histórico para o estado do Maranhão. Por muitos anos, foi a única oferta pública de medicina no estado, tendo papel fundamental na formação de médicos e no fortalecimento do sistema de saúde maranhense. O curso forma profissionais para atuar na promoção, prevenção e recuperação da saúde, em hospitais, clínicas, unidades básicas de saúde e também em serviços de urgência e emergência. Após a conclusão do curso, o médico encontra diversas oportunidades de atuação, além da possibilidade de ingressar em programas de residência médica e especializações. Atualmente, o curso tem duração de 6 anos. As aulas ocorrem no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, o CCBS, em período integral. Professor Osimo, em relação ao curso de Medicina, para quem está acompanhando a gente, não conhece como é que funciona essa oferta de curso aqui na UFMA, o que é o curso de Medicina, o que ele pode oferecer para quem deseja ingressar nessa área? É uma grande satisfação estar aqui nesse meio de comunicação, né? E nós podemos falar aos nossos futuros estudantes e à comunidade em geral. A Universidade Federal do Maranhão, ela tem aproximadamente 50 anos, um pouco mais, né? E ela nasceu justamente através de 2 cursos, que foi o curso de Filosofia e o curso de Medicina. Então, nós somos aqui o irmão mais velho da universidade, tá? Então, o curso, ele hoje, com a expansão, né, dos campos, a UFMA ela disponibiliza o curso de Medicina aqui em São Luís do Maranhão, o campus São Luís, né, o campus de Imperatriz e o campus de Pinheiro. O campus de Pinheiro ele é o mais jovem porque ele já fez parte da expansão através de políticas afirmativas do Sistema Único de Saúde, que é da expansão dos mais médicos. Então, ele é um curso que ele é pensado realmente dentro desse planejamento de expansão, a atuação especificamente nos mais médicos. E o ingresso no nosso curso é através dos programas de seleção que tem do próprio governo federal, né? O sistema mais utilizado é o próprio SISU, então o aluno se inscreve e que tem a oportunidade de fazer dentro de todos esses campos da Universidade Federal do Maranhão. Nós recebemos aqui o Nicolas, né, formado aqui na UFMA. Conta pra gente como é que surgiu o seu interesse por esse curso. Aqui nos bastidores, inclusive, teve uma conversa muito engraçada que vocês faziam direito, não é isso? E aí veio parar na medicina. Conta pra gente como é que surgiu. Pois é, primeiro, obrigado por ter recebido a gente, tá? A gente agradece. O interesse, ele vem, eu acho que é uma coisa muito... O interesse por medicina, por área da saúde no geral, eu acho que é algo muito primitivo, assim, da gente, né? Todo mundo gosta muito disso, né? O ato de você cuidar, de você poder fazer um tipo de trabalho que ele tem um impacto direto na vida da pessoa, assim, né? Enquanto nos outros cursos, às vezes, acaba sendo algo mais mental, assim, às vezes, como por exemplo, eu fiz direito antes, o Jorge também fez direito antes, né? Na medicina não, a gente tem um impacto muito maior, muito mais significativo na vida da pessoa, né? Então acho que esse interesse às vezes por área da saúde no geral é algo que é muito presente, principalmente quando você é criança, assim, que você é adolescente, né? Só que eu acho que a materialização disso ele vem mais mesmo depois que você começa no caso, por exemplo, meu, de ir para outro curso, você percebe, quando você tem a experiência acadêmica em si, você acaba vendo o que é importante para você, né? Qual o tipo de trabalho que você quer ter, o tipo de relação com o mundo ao seu redor que você quer ter. E eu acho que para mim foi um pouco isso, assim, de querer trabalhar em algo que tem um efeito que eu vejo direto na vida das pessoas, né? Acho que isso é mais importante para nossa profissão. Muda muito a visão depois que você entra no curso? Sim, muda. Mas acho que muda para melhor, assim, porque a gente já entra com a idealização da coisa, né? De que é aquela coisa linda, de você ser médico, né? Do jaleco e tal. Mas eu acho que se você não tem
você vê o ponto realmente é bonito e você acaba tendo contato com outras formas de exercício da profissão que não necessariamente tu entende quando tu tá de fora, né? Então, por exemplo, tu entende que um patologista é um médico, né? E ele tem uma forma de atuação completamente diferente do cara que é um cirurgião, né? Que é um médico de emergência, que é um médico de família e comunidade. Eu acho que no meu caso foi de ver que a medicina ela tem um leque, assim, que eu não vi outras profissões ainda ter um leque tão grande de atuação, assim, é bem interessante. Quando você falava, o Jorge estava ali só concordando em muitos aspectos, né? Você também concorda, Jorge? O que lhe atraiu para a medicina? Primeiro, obrigado pelo convite, né, da TV UFMA. E a fala do Nicolas é irretocável, assim. Creio que, para mim, na minha própria experiência, também tem muito disso que ele trouxe, né? E o que me atraiu, na verdade, desde a infância, eu sempre tive um interesse mesmo por essa área. Eu brinquei com os meus colegas quando eu entrei, né, que quando eu era criança, eu costurava meus ursinhos de pelúcia com fio de solda, assim, fingindo que estava na cirurgia, sabe? Nesse nível. Hoje, talvez, eu nem vá para uma área cirúrgica, tá? Para vocês entenderem esse processo. Mas o engraçado do que o Nicolas traz é que a medicina, ela te dá uma oportunidade que é de se apaixonar pelo curso 2 vezes, né? Porque você se apaixona ali naquele processo de ingresso, que assim, a gente sabe que não é nem para todo mundo é simples, né? Então, todo mundo tem o seu processo de vestibular, enfim. E aí você se apaixona por aquilo e quando você chega no curso, muitas vezes você percebe que não é nada daquilo que você imaginava, né? E você tem a oportunidade de conhecer aquilo por um outro viés, assim, de realmente se apaixonar pelo trabalho, de realmente entender o que é o lado social da medicina, de entender o que é o lado fisiopatológico da medicina, e tudo isso, assim, vai construindo as suas escolhas ali, tanto dentro da faculdade quanto pro que você pretende fazer no futuro. Então, eu acho que tem muito disso mesmo, assim, de você ir conhecendo do que você vê da mídia, de séries e filmes, enfim, e aí chegar lá no curso e ver a realidade, né? Principalmente dessa medicina aplicada ao contexto brasileiro, ao contexto aqui da nossa região. O que é importante a gente salientar nessas experiências deles a medicina, a gente tem um aspecto hoje muito de idealização, certo? Em relação à inserção no mercado de trabalho, a um aspecto de um impacto social, existe muito isso. E às vezes o aluno, quando ele entra, o curso ele é bem caracterizado e ele é dividido em 3 módulos, se a gente for ver. Um módulo inicial, que é o básico, que é o estudo da vida, uma parte que é o treinamento técnico em si, e uma terceira parte, que é a final, que é o estágio, que é você colocar em prática aqueles 4 anos que você estudou. E o que eu quero dizer com isso? Hoje, o recém-formado, ele pode escolher dentro de 50 áreas de atuação. E a medicina foi uma das primeiras profissões que ela se caracterizou muito por esse trabalho especializado em determinada área. Então, não é incomum um aluno, às vezes, ele entrar com uma disposição de, por exemplo, de que ele vai fazer cirurgia cardiovascular e dentro do curso ele descobrir que, por exemplo, ele quer fazer dermatologia, ou ele quer fazer oftalmologia. Tá? Isso é natural. O importante, aqui principalmente, que eu tenho certeza que nós vamos estar falando aqui para muitos futuros alunos, é você entender que hoje a Universidade Federal do Maranhão, através dos nossos campos de estágio, os 2 hospitais que nós temos aqui universitários, nós conseguimos entregar ao aluno toda essa experiência que ele precisa para ele ter realmente um painel do que é a sua profissão. Ele vai ter como vivenciar esses vários aspectos da formação dele, desde a atuação básica no programa de saúde da família, isso daqui eles sabem que eles passam pelos programas de saúde da família, passam pela emergência, eles passam pelo hospital, eles têm acesso à medicina de alta complexidade, então ele vai ter como escolher de maneira tranquila, ao longo do curso, o que realmente ele quer, dentro de uma área que é extremamente apaixonante. Tudo isso é oferecido para o aluno, para ele de fato descobrir. Exatamente. Não é aquele que vai ser o nosso futuro aluno, para ele não entrar com aquela ansiedade que às vezes no primeiro dia ele já é um especialista. Não. Sim. Ele tem que realmente entrar com o copo vazio. Sim. Que aqui ele vai viver todas as experiências que vão ser necessárias. Às vezes ele troca de especialidade aqui mesmo dentro da universidade,
Porque, por exemplo, ele entra na residência aqui, que nós temos aqui um dos maiores programas de residência do Norte e Nordeste, ele entra em uma determinada residência, ele não se encontra com aquela residência, muda, vai para uma outra área clínica ou para uma área cirúrgica, entendeu? Então isso é importante. Isso é muito válido também. Inclusive, eu tenho aqui um exemplo que é o Nicolas, né? Conta pra gente como é que foi a sua experiência, né? Os primeiros passos, como é que você também acabou descobrindo, né? E vivendo, né? A experiência, né? Aliando ali a teoria na prática aqui na UFMA. Tá. Ó, a UFMA especificamente, a gente tem uma grande vantagem. Então, que é o fato de a gente é a única universidade, a gente é o único curso mesmo, né? Até se comparar às vezes com Pinheiro, com Imperatriz, que tem o selo de qualidade da UFMA, mas nós somos o único que tem hospital universitário dedicado, né? Então isso pra gente é um negócio que é muito importante. Então às vezes, por exemplo, ontem mesmo eu tava conversando com um colega meu, a gente saiu pra jantar, foi todo mundo do trabalho assim, e a gente acaba conversando, o médico conversando sobre medicina o tempo todo, né? E aí a gente conversando sobre um dos ambulatórios que a gente tinha em pediatria, que era da doutora Silvani, que ela é cardiopediatra, né? Ela é especialista da especialidade mesmo, né? Então, assim, ela está num nível muito alto de especialização do trabalho dela. E esse colega nosso, que tinha sido formado em outra universidade, né, daqui mesmo, tu percebia até um pouco do estranhamento dele. Vocês tiveram prática com uma cardiopediatra, né? Olha e, só, assim, né? E assim, o hospital universitário, cara, ele proporciona a gente assim, um campo de prática que ele é... Eu não vejo outro local, sabe, outro curso que dê esse nível de qualidade de prática médica como o HU, né? O HU, o nosso hospital universitário, não só ele tem selos nacionais e internacionais de qualidade, mas é um local em que a gente consegue ver, assim, desde do manejo perfeito sabe, daquele idosinho com hipertensão, até um transplante hepático. O primeiro transplante entre vivos foi realizado no HU, né? Pela equipe, então isso é um negócio que é muito importante, faz muito transplante direto. Então assim, e o curso tem uma estruturação de uma forma em que isso é permitido ser avaliado na sua integridade, tá? Então assim, a gente roda em tudo do HU, a gente está dividido bonitinho, a coordenação do curso faz esse trabalho muito, muito bem feito, junto com os professores, né? Então assim, a gente tem direito a rodar em cada partezinha do HU, a gente vê cada especialidade bonitinho, observa o paciente, evolui o paciente, tem um lidar até, uma preocupação até do ponto de vista humano, de como lidar com esse paciente da forma mais educada, mais empática possível, né? Então assim, dentro do nosso curso, essa parte prática, cara, eu vejo como o grande diferencial da gente, nesse sentido. E dá também, empolga também, né, Jorge? Conta pra gente também como é que foi a sua primeira experiência, quando você se olhou e se deparou, olha, de fato, eu já estou exercendo a profissão ali, mesmo que seja supervisionado, claro, né? Como é que foi pra você? Tá, no início, né, como o professor mencionou, o nosso curso ele é dividido em três grandes etapas, assim, né? Então, a gente vai sendo preparado, né? Não fiquem nervosos, ninguém vai jogar vocês ali para lidar com o paciente morrendo na frente. Eu mesmo ainda não cheguei nessa etapa, tá? Ainda não cheguei. Mas eu acho que são pequenas coisas, assim, né? Eu acho que no começo, quando você tem aquela questão da curva de aprendizado, né? Você demora um pouquinho para perceber o quanto que você não sabe das coisas, né? E aí até um pouco chega a ser uma crise, né? Você tá ali tendo as suas aulas, ali no ciclo básico, né? No início, e aí termina o final do primeiro semestre e eu acho que tá todo mundo meio assim, gente, a gente não vai conseguir aprender isso tudo. E aí ali que a gente começa a se confrontar mesmo, né, com o conhecimento, com a realidade de quanta coisa tem para que a gente aprenda, né. E aí você vai criando confiança ali, né, durante o curso. E é muito interessante quando você chega na fase de que você começa a perceber que você aprendeu algumas coisas, né. Que ali geralmente não é no momento da aula. No momento da aula você é confrontado mesmo com o que você ainda não sabe. Sim. É ali quando um familiar chega e te pergunta, eu tô sentindo tal coisa. E aí, embora você não vá dizer assim, é isso, ponto, às vezes até pode, né? Mas você começa a ter ideia. Você pensa assim, não, eu acho que esse sintoma aqui que você está sentindo tem semelhança com talvez essa doença aqui, ou pode não ser nada, pode ser só um cansaço. Né, isso é bem, isso é muito... no fim, pra gente, é sempre acabar no procura o médico. Não, e o final é claro, né? Você não vai colocar a pessoa que está te consultando em risco, né? Você não é profissional, você diz. Consulta o médico, mas eu acho que isso é o grande lance assim, na medicina, né? Que você vai construindo esse conhecimento aos poucos e o curso vai te dando essa oportunidade de criar confiança, né? De produzindo o teu conhecimento ali por etapas.
Professor, bem rapidamente, a gente viu aí 2 exemplos bem interessantes, né, de um profissional e um aluno que já está quase se formando, sobre essa experiência, né, de aliar a teoria e a prática. Vamos falar em relação à grade curricular, no geral. Como é que vocês conseguiram preparar uma grade curricular tão sólida e também atraente para que a gente veja de fato esse exemplo, né? São 2 exemplos de alunos e profissional que falam, né, com muita paixão, com muita empolgação sobre a área, porque de fato recebeu um bom estudo, né? Como é que ela foi montada, essa grade curricular? Como eu falei aqui no início, né, como o nosso curso ele já tem pouco mais de 50 anos, nós temos aqui uma tradição de ensino que sustenta e um legado que transforma a educação. A partir de todas as diretrizes curriculares do MEC, o curso ele foi passando por um processo de adaptação e de atualização. Por exemplo, nesse momento agora, nós estamos em 2026, né, porque isso aí vai ficar gravado para depois e as pessoas vão escutar em outro momento. Nós estamos no curso, nós estamos com 3 currículos correndo ao mesmo tempo. Então, tem os alunos que já estão mais adiantados, que eles estão em um currículo que, quando eles entraram, há 6 anos atrás era um, nós estamos com um que está majoritariamente no curso, mas agora, no começo do ano, foi mudada a matriz curricular. Então, a UFMA ela já atualiza de imediato, e esse novo currículo que entrou agora em 2026.1, ele está focando muito em doenças que estão, por exemplo, nesse período pós-pandemia, muito prevalentes, que são as doenças neurodegenerativas, os distúrbios do humor, né, os pacientes psiquiátricos. E, inclusive, pensando nisso, as diretrizes curriculares, a universidade, né, ela está fazendo um processo de acolhimento do cliente interno. Quem é esse cliente interno? São os alunos. Então, está sendo implementado, por exemplo, o que é chamado zonas verdes. São semanas que o aluno vai poder tirar ali, que é deixado no currículo em aberto, para ele poder estudar. Então, essa atualização ela é feita para e passo à medida que a sociedade vai surgindo novos problemas. A medicina ela tem que acompanhar a necessidade que a sociedade vai colocando para nós. Então, e essa velocidade que a universidade consegue fazer, entendeu? Ela acaba gerando até um pouco de divergência, que é como você vê. Nós somos aproximadamente 600 alunos e 100 professores. E nesses 6 anos que eles ficam com a gente, nós estamos com 3 currículos correndo ao mesmo tempo. Então, existem várias demandas administrativas que precisam ser entregues de maneira bem célere e estruturada, porque nesse momento, eu estou coordenador, mas tiveram outros coordenadores que passaram e deixaram esse legado aqui, que eu, felizmente, eu sou muito grato, que eu sou formado aqui na Universidade Federal do Maranhão e estou podendo contribuir agora na coordenação do curso. Então, se você for ver, esse cuidado que a UFMA tem de estar integrada com as necessidades da sociedade que leva a nós termos essa projeção e essa penetrância dentro do Maranhão. Perfeito, muito bom. A gente vai agora para o intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre o curso de medicina. Sai daí não. Muito bem, estamos de volta com mais um bloco e aqui para falarmos sobre o curso de medicina, nós recebemos o Osimo Gama, que é o coordenador do curso de medicina aqui da UFMA, o Nicolas Melo, que é médico, e o Jorge Cunha, que é acadêmico do curso de medicina. A gente vai começar esse bloco agora falando sobre o mercado de trabalho nessa área. Eu me formei e agora? Professor, no caso do curso de medicina, o senhor até falou no início, né, que tem vários ali caminhos, né, a seguir, né? Quais são esses caminhos aí? Atualmente, o aluno que se forma, ele pode seguir basicamente 3 caminhos, né, se nós formos ver. Ele pode ir direto para assistência, da parte assistencial, tá? Que ele vai atuar como médico generalista, e o médico generalista ele tem condições de atuar no programa de saúde da família, nas unidades de pronto atendimento, entendeu? E o Maranhão, nós ainda somos um dos estados com a menor relação população médico. Então, nós precisamos realmente da presença do médico aqui. Uma segunda linha de trabalho que ele pode ir
é através da inserção de programa de pós-graduação, né? Mestrado, doutorado, e aí se ele tiver interesse de seguir na vida acadêmica, continuar por isso. E por último, ele pode, em especial aqui, os alunos do sexo masculino, né, eles podem seguir um programa de serviço militar obrigatório, que são os recém-formados, eles são convocados pelas Forças Armadas, eles podem ficar até 8 anos nas Forças Armadas, quando eles se formam, entendeu? Mas na maioria das vezes eles passam ali 2 anos, 3 anos no máximo, e aí segue a sua vida acadêmica. Um ponto muito importante que eu quero frisar, que esse ano agora vai ser implementado o programa de aumento do número de vagas de residência médica do hospital universitário, em especial na pediatria. Então vão ter todas as especialidades da pediatria, endocrinologia, neurologia, toda essa outra parte. Já tem todas as residências da parte clínica e da parte cirúrgica no hospital universitário, que também é um campo de atuação que o aluno, quando se forma, ele pode fazer. Agora, um detalhe, isso aí não é uma entrada direta. O aluno que se forma na UFMA, ele não tem vaga garantida na residência da UFMA. É um novo programa, que é um concurso, né, chamado ENARE, que aí ele precisa fazer prova e ele concorre nacionalmente. E, por um lado, antes existiam políticas afirmativas, que era reservado determinado número de vagas aos maranhenses, mas isso não foi mais possível, tá? Mas o que a gente acaba ficando triste por um lado, mas fica feliz por outro, porque a gente vê que uma demanda de outros estudantes fora da nossa região vem fazer residência aqui nos nossos campos de treinamento. Então, basicamente, ele pode seguir esses 3 anos. Uma coisa que tem que ficar muito bem esclarecida, eles aqui sabem disso, o curso de medicina, ele vai formar um médico generalista, tá? Que ele vai fazer os procedimentos básicos da parte da cirurgia, ele vai fazer o atendimento da população em geral, em todos aqueles programas do Sistema Único de Saúde, desde hipertensão, hanseníase, tá? Então ele tem uma atividade, só para você ter uma ideia, um médico generalista, ele consegue atender cerca de 90% das necessidades da população em geral. Um número pequeno é que precisa passar por esse gargalo e vai ser encaminhado ao especialista. Tá? Então, nós precisamos, a partir disso, deixar bem claro que o Brasil e o Maranhão, especificamente, nós ainda estamos precisando de muito médico generalista. E que é uma atuação tão importante ou mais importante como as outras. Tá? Ou seja, é uma área aí muito promissora que, de fato, necessita. Exatamente. Né? Que precisa e aquele que seguir, tiver à disposição a seguir, ainda tem um campo de atuação muito grande. Perfeito. Nicolas, conta pra gente hoje qual é a sua área de atuação, como é que você acabou se descobrindo aí nessa profissão que ela é tão apaixonante, né? Tá, bora lá. Eu sou formado exatamente 1 ano e 2 meses, né? Eu fui trabalhar praticamente, assim, quando tu forma direto, normalmente a gente tem as duas primeiras formas de emprego que a gente é mais solicitado seriam a atenção primária, que é a parte de equipe de saúde de família, né? Os ESFs, né? Que é o famoso, entre muitas aspas, médico do postinho, né? Sim. Que muitas vezes é usado como um tom pejorativo, mas pela galera da própria atenção primária, eles até defendem, às vezes, o uso dessa expressão quase como uma forma carinhosa, né? De ser aquele médico que é o médico que está lá para as necessidades daquela população no geral, ele sabe quais são as doenças da avó, da tia, da filha. Amigo, né? É um tratamento super humanizado, assim, é super bonito. Sim. A premissa da atenção primária. Ou você vai trabalhar com emergência, né? Ou seja, o médico da porta da UPA, por exemplo, né? Normalmente são médicos ou recém-formados ou sem especialização, mas que isso não reduz em nada também a quantidade de rigor técnico que precisa, né? Atender em emergência é um negócio muito sério, você não pode receber um paciente infartado, não identificar que ele está infartado e mandar para casa. Sim. Né? Isso é perigosíssimo. Né? Só para a gente poder esclarecer a população, nas unidades de pronto atendimento, as UPAs, existe uma área que é chamada área verde, não é isso? Então, que aquele Sim. atendimento ali, ele é feito, exatamente, ele é feito por um médico, né? Médico, tem enfermeiro também, a unidade é multiprofissional, mas aqueles pacientes que chegam mais graves, são enquadrados para a ala vermelha, não é isso? Isso. E ali existem, amarela, né? Exatamente, ali já existem os médicos que têm
uma maior experiência e um grau, porque para a população entender que isso são degraus que dentro da profissão que ninguém vai... É como se fosse um piloto de avião, ninguém começa pilotando por um Boeing. Isso é uma informação também que muita gente não sabe, né? Que a classificação ela é indicada justamente de acordo com cada médico, né? Exatamente. O médico que está na ala vermelha ou que está na ala amarela, ele tem um grau de formação e de experiência elevado, diferenciada de quem está na porta. Não quer dizer grau de atenção, mas é grau diferenciado de especialidade, entendeu? De poder atendimento, porque são formas de estratificação de risco. Então precisa, de maneira bem clara para a população poder entender, é como se fosse um piloto de avião. Tem um piloto, um avião mais simples e um avião mais complexo. Tá certo? Todos são pilotos, mas o grau de complexidade é esse. E uma coisa, eu vou dar um spoiler aqui, ele é recém-formado aqui nosso, ele passou na residência, ele que não quis ficar, né? Você tem que falar isso, né? Você passou na residência, Poxa, ele tá dispensando. Você tá vendo como nós, ele se forma, passa na residência e não quer ficar, para ver como que a universidade permite para ele. Vamos contar, já que ele já botou aqui. Pois é. Quando eu formei, eu fui trabalhar principalmente com a parte de emergência. Né? Hoje eu sou o meu hospital principal de trabalho, hoje em dia é o Socorrão 1, Hospital Municipal de Alma Marques. Eu sou plantonista da Sala Vermelha, lá no Socorrão 1, né? Que já não é uma UPA, né? A UPA normalmente não tem centro cirúrgico, não tem, ela é uma unidade, de UPA, né? Unidade de pronto atendimento. Né? E de lá os pacientes de maior complexidade normalmente são encaminhados para os outros setores através do sistema de regulação, né? Então vai para tem uma cirurgia, por exemplo, é regulado por macieira para fazer essa cirurgia, né? Para o Hospital da Ilha, etc. Né? O Socorrão 1 ele é um hospital quase terciário, né? O que isso quer dizer? Ele tem centro cirúrgico, então é a referência para, por exemplo, neurocirurgia no estado do Maranhão inteiro é o Socorrão 1. Então meu trabalho é basicamente atender batida de moto. Infelizmente, tem muitos acidentes, Infelizmente, né? muito presente mesmo. Né? Então, são pacientes realmente muito graves, muito complexos. Aí eu acabei me apaixonando pela área, já gostava muito antes, com a prática reforçou, e eu prestei o processo seletivo ano passado, fui selecionado para a residência de medicina de emergência da Escola de Saúde Pública do Ceará, né? Que é o programa de medicina de emergência mais antigo do Brasil, né? Só que medicina de emergência, eu não fui por questões pessoais, né? Mas se der tudo certo, ano que vem lá estarei de novo, se der tudo certo, né? Mas, por exemplo, né, medicina de emergência, como o doutor falou, normalmente os médicos de área vermelha são médicos com maior experiência ou com maior rigor técnico, né? Que lidam com os pacientes mais graves que chegam o possível, né? Mas assim, como o nosso estado ainda é um estado que tem um grau de especialização dos médicos pequeno comparado aos outros estados, então isso está disponível, por exemplo, no Demografia Médica de 2025, né? A cada 10 anos, a USP ela faz meio que um censo dos médicos, né? Então lá mostra, assim, quantos por cento de especialista tem, quantos por cento de médico, de um médico a cada tantos por cento da população tem para cada estado, para o país inteiro. Então, assim, é um trabalho estatístico demográfico imenso, né? E a gente é um dos estados com menor índice de proporção entre generalistas e especialistas, né? Apesar da gente ter hoje serviços de especialização, de formação de especialista, de referência, como o doutorzinho muito bem colocou, mas a gente ainda tem uma defasagem em relação a isso, né? Então, por exemplo, hoje a grande maioria dos médicos de emergência hoje no Brasil não são especialistas, no Maranhão, não são especialistas em medicina de emergência, né? Porque isso é uma especialidade, assim como o cirurgião assim como o cardiologista a medicina de emergência também é uma especialidade. Mas a gente não tem, porque no Maranhão a gente só tem uma residência muito nova. Então, especialistas de medicina de emergência no Maranhão a gente tem 4. Né? O Dr. Caio, a doutora Bruna Frazão e os outros 2 egressos formando agora. Que estão retirando seu registro de qualificação de especialista agora. Né? Nicolas, conta pra gente como é que é pra você. Você tem menos de 2 anos, né? Formado, já está no Socorrão 1. Né? Como é que você se deparou nesse hospital tão grandioso? Né? Com tantas demandas, a gente já acompanha na imprensa também, né? Tantas reclamações. Como é que você se depara ali? Também logo na área de emergência, né? Um peso muito grande. Foi assim, eu não fui trabalhar diretamente com Sala Vermelha, né? Sim. Eu fiquei muito tempo na porta da emergência, porque a pessoa tem que ter testado lá. Tem que ser testado, tem que ter um tempo ali mínimo de traquejo, né? Eu acho até hoje eu acho meio, apesar de ser recém-formado, entre aspas, e trabalhar com Sala Vermelha,
eu gostei de esperar um pouco, trabalhar em outras áreas para ir ingressar na Sala Vermelha, né? Eu fui para a Sala Vermelha a convite dos chefes do serviço, né? O Dr. Mário e o Dr. Balbi que me observaram puxaram. Também sua atuação, né? Foi, nesse sentido, né? Muita gente fica, assim, olhando pro Socorrão, por exemplo, teve muita gente da minha turma que fica com isso, né? Tipo, pô, tu vai trabalhar no Socorrão logo, né? Porque é um negócio que como se fosse um caos de hospital, né? Mas, assim, o que eu vejo sendo feito de medicina no Socorrão é coisa, assim, de São Domingos pra frente. Eu não tô sendo irônico, né? A gente consegue receber um paciente com AVC, recebe ele em janela, o cara que podia ter, às vezes, um déficit pro resto da vida dele, sabe? Fica incapacitado. A gente já recebeu, por exemplo, um caso que me marcou muito, né? Recebeu um trabalhador rural que, por causa de um AVC, ficou com metade do corpo paralisado. Esse cara não ia mais conseguir trabalhar, não ia mais conseguir pagar as contas da família dele, por ser um trabalhador rural que depende da própria, sabe, da própria questão motora para trabalhar. No Socorrão a gente consegue chegar, atendeu ele em tempo hábil, reverteu o AVC com uma medicação que custa 2 a 3 mil reais, né? Sim. A ampola, que é disponibilizada pelo SUS, e ele saiu andando do hospital 2 dias depois. Porque o Socorrão ele recebe ali paciente não só da capital, mas do interior do estado, né? Uma grande demanda. Inteiro. A gente tem os horários específicos lá no Socorro quando a gente recebe paciente, né? Que é 11 horas da manhã e 4 horas da tarde, que é o horário que o ferryboat chega. Sim. Então chegam todas as ambulâncias ao mesmo tempo. Já sabe dessa time. A gente já sabe certinho os horários que chega os pacientes. É isso 6 horas da tarde, que é os ferryboat de 11 horas, de 1 hora da tarde e de 3 horas da tarde. Né? Você vê a importância, né, do hospital público e também do SUS, né? Para quem necessita de fato, né? Com certeza. Com certeza. Muito importante. Com certeza. Jorge, conta pra gente como é que você se vê o formato. Já tá quase concluindo o curso, né? O professor que já olhou agora aqui, ó, ficou curioso para saber como é que você se vê. Qual é a especialidade dele? A pergunta que todo mundo faz, né? Vai chegando no final, todo mundo vai querendo saber. E eu acho que primeiro dizer o que o professor trouxe no início da fala dele, né, sobre a importância de você chegar no curso de cabeça aberta. Assim, a UFMA ela te dá a oportunidade de passar realmente por todas as especialidades ali, você consegue ver, consegue trabalhar com especialistas mesmo, acompanhar residentes, enfim. E aí eu tô ingressando agora no internato, né, então eu tô indo assim de cabeça bem aberta também para passar pelos estágios. Já tive algumas fases, mudei de opinião algumas vezes, né? Meu colega Nicolas me escutou bastante sobre isso, inclusive. Na verdade, eu sou amigo do Jorge há bastante tempo, né? Mas assim, hoje eu tenho inclinado mais assim pro lado da pediatria, né? Então, comecei ali fazendo cirurgia em ursinho de pelúcia, e aí conheci os pequenos, né? Os humaninhos no semestre passado, e mudou assim muito a minha perspectiva sobre o que fazer na medicina, né? E eu acho que talvez vá ali por essa área da pediatria mesmo, né? E aproveitando agora, o primeiro semestre de internato é pediatria ao extremo, então vou poder verificar isso. Mas também está aberto também para descobrir. Exato, vou para trabalhar em tudo que me der a oportunidade, e aí descubro. Tem uma coisa que eu acho que é importante a gente pontuar assim também, porque eu não sei se chega isso muito às vezes, fora da nossa bolha da medicina, né? Mas eu vejo muito dentro, assim, que a gente passou por um processo de formação. A gente forma muito mais médicos hoje por ano do que a gente formava 10 anos atrás, né? Então, às vezes tu acaba vendo, assim, eu já vi, eu fui durante uma época de graduação, eu era professor de cursinho, né? Universitário. Então, muitos dos alunos que a gente ensinava viraram meus calouros depois, era um processo de troca bem legal. E a gente via muito, às vezes, assim, alguma coisa do tipo talvez medicina não vale mais a pena, tá formando muito médico, sabe? Daqui a um tempo o médico vai virar Uber, essas coisas super absurdas, assim, né? E eu já formei numa época em que a gente tinha uma quantidade considerável de universidade de medicina no Maranhão, né? E, assim, ninguém da minha turma está desempregado, nem ganhando mal, né? Então, assim, acho que é um negócio importante a gente pontuar, às vezes, também, que muitas vezes a gente vê, às vezes, pessoas querendo estar na medicina, às vezes muito por uma questão de, ganha bem, faz coisa X. Primeiro que, mesmo que não ganhasse, eu acho que o importante a gente pontuar é que a gente faz um serviço que só a gente faz. Né? Assim, o que tu ganha de tratar um paciente da forma adequada, podia pagar o que fosse, não paga a realização profissional que você tem com aquilo, né? E, de novo, um grande diferencial do nosso curso. Eu vejo os alunos da UFMA, pela quantidade de organização e de qualificação dos nossos professores, né, da nossa coordenação e do hospital, ninguém tem nenhum problema no mercado de trabalho. Então, assim, todo mundo que saiu da minha turma conseguiu se inserir em hospitais com qualidade de trabalho boa,
né? Como eu considero, por exemplo, o Socorro 1, que é um hospital em que eu tenho cardiologista se eu precisar 24 horas, tem neurologista se precisar 24 horas, centro cirúrgico 24 horas, né? E a gente consegue se inserir nesse serviço, muito por causa da excelência da qualificação a qual é dada pra gente, né? Então acho que esse é um grande diferencial do nosso curso, de verdade. E como... Não, eu ia falar que ao mesmo tempo também eu creio que o aluno da UFMA, né, falando pelos meus colegas, tá? É um aluno diferenciado também pela quantidade de oportunidades em diversas áreas, né? Porque a gente tem falado muito sobre prática aqui, mas uma coisa que também chama muita atenção, inclusive pelo fato de termos um hospital universitário ali do nosso lado, né? É a questão da pesquisa, né? Então, assim, meus colegas, pelo menos, né? É muito comum que desenvolvam pesquisa desde muito cedo. E a gente tem contato com pacientes, assim, de diversos contextos, né? Contextos socioeconômicos, pacientes trazendo doenças, como o Nicolas falou, desde a doença mais rara até o manejo ali do que você vai ter que fazer todo dia num posto de saúde. E isso, querendo ou não, te dá muita confiança, assim, para você chegar, ter uma oportunidade ali no serviço e dizer assim, não, eu posso ir, sabe? Eu posso ir porque eu vi isso na minha faculdade. Eu tive um professor que me falou sobre isso, entendeu? Eu tive essa experiência de alguma forma. Isso é muito interessante. Professor, em relação a empreender, né? Quem atua, né? Quem se forma em medicina, pode empreender de qual forma e como é possível também, né, entrar nessa área desse mundo empresarial através da medicina? Uma coisa que nós precisamos deixar bem assim, patente é o seguinte: da nossa realidade aqui no Maranhão, aproximadamente 90 a 95% da nossa população ela é usuária do sistema único de saúde. Então, num período, eu vou responder a sua pergunta, mas só fazendo uma pequena digressão aqui, num período pós-pandemia, é um verdadeiro absurdo nós não termos a certeza da pujança e da força do sistema único de saúde. Verdade. Porque ele respondeu de forma adequada às necessidades da população, atendeu de maneira igualitária, sofreu, como todo o sistema mundial de saúde sofreu, as suas vicissitudes pelo volume de atendimentos, mas nós conseguimos dar um atendimento adequado à população. Tanto é que, se você pega a mortalidade em termos gerais do Brasil, ela foi comparada a países aí da Europa, da América do Norte. Nós não foi uma assistência que ficou a dever em termos de qualidade. Tá? Então, nós precisamos ter a consciência dessa defesa inegociável do sistema único de saúde. O médico que tem a oportunidade, a nossa profissão, ela tem um caráter liberal, ele que tem a opção de fazer um empreendedorismo, eu vejo, em especial, 3 formas de empreendedorismo dentro da medicina, atualmente. Tá? Primeiro, são através dessas startups relacionadas à inteligência artificial e desenvolvimento de soluções para determinadas demandas do SUS, como, por exemplo, celeridade de atendimento de fila de paciente, esse tipo de coisa. Existe muito espaço para isso, porque, só para você ter uma ideia, nós estamos para implantar no Sistema Único de Saúde o prontuário eletrônico. Isso daí, o governo ele não vai conseguir gerenciar todo o sistema de inteligência, de informática, de tudo, se não tiver tudo que precisar trabalhar em relação a isso, que são os prontuários eletrônicos. Um outro tipo de atuação que ele pode fazer é justamente de suporte às próprias operadoras de plano de saúde. Empreender de que forma? Apesar das operadoras de plano de saúde hoje, elas funcionarem de maneira verticalizada, o que quer dizer isso para a população em geral poder entender? A operadora de plano de saúde, ela tem a sua equipe médica, tem o seu hospital e tem sua clínica. Mas ela precisa também de determinados serviços que prestam suporte para aquele atendimento do usuário dele. E a última forma de empreendedorismo, é claro que a pessoa se forma, ela indo para uma cidade que ainda não tem um sistema hospitalar muito bem montado e que ele pode empreender através da formação de um próprio consultório médico. Ele tem que lembrar, eu gosto sempre de lembrar, eu dou aula no período básico, né, o período que eles são mais ansiosos é o que eles sentem mais saudade, tá certo? É o período mais ansioso que eles têm. Eles já passaram, agora eu vou brincar, eles já passaram várias noites comigo, estudando comigo. Por quê?
Porque como eu dou aula de anatomia, eles ficam estudando a noite toda para poder... Tive muito pesadelo. Exatamente. Entendeu? Então já passaram Chegar virado várias... era a regra. Já passaram várias noites comigo. Isso. O que acontece? Ele pode chegar lá num município que tem uma determinada necessidade de atendimento e montar o seu consultório. Isso ele precisa entender que ele, quando ele já entra na universidade, ele já é um provável empreendedor. E que só o fato dele fazer um curso, como o curso de medicina, que nós temos 50 especialidades, no mínimo, oportunidade de concurso, tá certo? Oportunidade de servir as Forças Armadas quando se formam, oportunidade de ingressar em grupos de prestação de serviço terceirizado para o sistema de saúde, você não tem a dúvida de que não é só uma questão, parece um pouco mercantilista a gente falar sobre isso, a mercantilização da saúde, quando nós estamos falando do porquê o aluno fazer medicina, mas o que vai tornar essa jornada, que é uma jornada, o que vai tornar essa jornada prazerosa e ele poder passar pelos obstáculos que são de qualquer profissão, assim como a Sul também teve, todos nós aqui que estamos aqui, nós temos os nossos desafios, tá certo? Nós temos os nossos leões que nós precisamos matar profissionalmente, mas o que vai fazer isso é ele encontrar dentro do curso, e ele estiver assistindo isso aqui, ele estiver tendo esse chamado dentro dele de achar que ele pode servir à sociedade de maneira adequada, fazendo assistência à saúde, que seja no curso de medicina, claro que a gente vai puxar para a nossa sardinha, mas que pode ser em qualquer outro curso da área da saúde, ele sentir dentro dele que ele tem esse chamado, essa vocação de fazer isso daí, que venha, que aqui nós estamos de portas abertas, agora um compromisso, agora eu falo aqui em nome da coordenação, um compromisso que nós temos, em virtude da instituição e das coordenadas que o nosso magnífico reitor orienta, é que nós vamos entregar um profissional adequado ao nosso Estado. Isso nós não abrimos mão. E eles sabem disso. Nós vamos apertá-los. Tá certo? Mas nós vamos entregar um profissional adequado a atender a nossa população. Perfeito. A gente volta já para responder algumas dúvidas de estudantes do curso de medicina. É um instante só. Estamos de volta e hoje a nossa edição é voltada para falar sobre o curso de medicina. E para essa conversa nós convidamos o Osimo Gama, que coordena o curso de medicina aqui da UFMA, o Nicolas Melo, que é médico, e o Jorge Cunha, acadêmico do curso de medicina. Eu começo esse bloco com alguns vídeos que recebemos. São dúvidas de estudantes desse curso. Vamos acompanhar. Olá, meu nome é Daniele, eu faço o 3º período de medicina na UFMA e a minha pergunta é: como é que vocês observam o mercado de trabalho na área médica daqui a alguns anos e quais são as estratégias que nós, estudantes, podemos adotar para encarar a grande concorrência no futuro? Obrigado, Daniele, pela sua participação. Muito sucesso na sua carreira. Quem vai responder? Eu posso começar respondendo isso daí. Nós tivemos agora, recentemente, uma avaliação dos cursos de medicina chamada ENAMED. Nessa avaliação, o MEC ele deu um diagnóstico que aproximadamente 30% dos médicos que estão sendo formados no Brasil, eles não estão atingindo o mínimo necessário de qualificação. Por que eu estou falando isso? Nós, da Universidade Federal do Maranhão, nós fomos campeões aqui no ENAMED, tá certo? Nosso curso ele é um dos mais bem avaliados, tá certo? E nós temos orgulho de falarmos isso. O que eu quero falar para a Daniele? Primeiro, se concentrar no presente do curso. Quando ela estiver passando pela disciplina de anatomia, estiver passando pela disciplina de propedêutica, de aspectos morfofuncionais, que seja, ela se preocupe com aquela disciplina, que aquele seja o trabalho dela. Um ponto muito importante que nós precisamos entender é que o aluno da universidade pública, ele é financiado pela sociedade. A universidade é gratuita, mas ela não é de graça. Devolver, né? Tá certo? Isso aqui está sendo um investimento que a sociedade está fazendo. E é um investimento que gira em torno entre 9 e 12 mil reais. Então, por exemplo, Daniele, não se preocupe, você já está empregado.
Você já está sendo financiado pela sociedade para se preocupar em estudar. Então se preocupe nesse momento, porque o passado já foi, o futuro ainda não chegou. Mas eu vou falar para você, aí que está um pouco preocupado sobre o futuro. O que se apresenta dentro do trabalho, e eu faço parte do CFM, o que está se mostrando no mercado de trabalho para o médico? Primeiro, nós vamos ter o programa de proficiência igual como da OAB, tá certo? Então, o médico ele vai ter que fazer a sua habilitação depois da formatura. Então, vai ser a primeira coisa que vai acontecer. Então, é por isso que eu digo, estude, se prepare, porque vai ser qualificado. Se ela tiver a oportunidade, que faça uma residência médica, uma especialização, e que escolha uma coisa que, infelizmente, nós no Brasil, apesar de nós estarmos entre as 10 maiores economias do mundo, nós ainda somos um país com desafios estruturais gigantescos, mas nós já temos o perfil epidemiológico de país de primeiro mundo. O que eu quero dizer? Países com um número gigantesco de idosos. E o que os idosos apresentam? Doenças cardiovasculares, a parte da oncologia e as doenças neurovegetativas. Então, a pessoa que estiver pensando em escolher, por exemplo, uma área de atuação, que escolha se... eu estou preocupado com o mercado de trabalho. Essas são áreas que já estão com carência de profissionais. Só para você ter uma ideia, hoje, nós temos aqui no estado do Maranhão uma dificuldade muito grande de agendamento de psiquiatra. Então, depende muito, você precisa escolher dentro do que o teu chamamento, da tua realidade, do que você gosta, para você se inserir no mercado de trabalho. Porque nem tudo, às vezes, que a gente faz, eu tenho uma coisa dentro aqui, já é uma coisa pessoal. Eu acho que aquilo que você faz bem feito, entrega com amor, vai ter alguém que vai pagar aquilo para você. E nem que seja a sua própria consciência quando chegar no final do dia e saber que você fez de maneira adequada. Então, são coisas que faz parte da preocupação da juventude, mas que se preocupe com aquele período, que as coisas que nós aqui estamos fazendo uma caminhada que você não terá grandes obstáculos, porque nós já passamos durante 50 anos por esses obstáculos por você. Perfeito, dúvida respondida, mas tem mais aí um vídeo, vamos acompanhar. Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Taula Araújo, estudante de Medicina da UFMA e estou no 3º período. E a minha pergunta agora para a TV UFMA é saber o que os profissionais observam quando a gente parte do ponto de transição do atendimento teórico de sala de aula para o atendimento prático da vida real. Porque principalmente eu que estou começando agora nessa jornada da medicina, quero muito saber no futuro, quando eu me formar, que realidades eu vou enfrentar durante todo esse processo. E principalmente nos que hoje já são médicos, o que com vocês, na sua experiência de transição de aluno de graduação para médico profissional, quais foram os pontos que chamaram mais atenção de vocês e o que vocês poderiam compartilhar como dicas para mim? É isso que eu pergunto e agradeço muito as respostas desde já. Beijo! Obrigado, Távila, muito sucesso na sua carreira. Nicolas? Tá. Assim, eu acho que quando a gente sai dessa parte teórica para a prática, principalmente quando você pega o seu CRM, bonitinho, você vai trabalhar, o que eu senti muito, às vezes, é que você sabe a teoria muito bem, você sabe identificar as doenças, até pela nossa quantidade prática que a gente tem no curso, a gente consegue identificar um paciente mais crítico, um paciente menos crítico. Só que o que acaba sendo é muito essa questão mesmo do mercado de trabalho, assim, porque, por exemplo, tem coisas que são muito importantes hoje em dia para o profissional médico que não é ensinado em lugar nenhum, porque não é o objetivo da faculdade. Mas, por exemplo, às vezes, como você pedir alguma coisa para a equipe, como você pedir emprego, né? Soft skills. São essa questão das soft skills, né? Então, assim, por exemplo, aquela questão do que o médico vai fazer no futuro, né? Que tem muita gente ainda que fica com esse medo, assim, dessa coisa da inteligência artificial. Eu sou um cara mais chato, eu acho que IA é bolha. Eu acho que isso não vai mudar muita coisa no mundo, não, sendo bem honesto. Mas para nossa profissão é muito protegida nesse sentido, né? Então, assim, uma IA, ela não comunica uma doença, às vezes, do jeito que a gente faz, né? Às vezes ela pode ser mais barata de dar um diagnóstico, pode facilitar processos de gestão, que é o grande gargalo que a gente tem no SUS hoje, além de financiamento inadequado, é a gestão, né? Então, às vezes ela facilita essa coleta de dados, tem isso tudo. Agora, assim, muitas vezes vocês saem da faculdade com a parte teórica boa. O que falta, muitas vezes, é essa noção de, às vezes, como você conversar com seu chefe.
sabe? Como você conversar com o paciente, como você pedir para a equipe, às vezes a equipe, você tem uma conduta, a equipe não comprou essa tua conduta, sabe? Ela não confiou necessariamente. Como é que tu vai resolver esse conflito, sabe? Então, assim, são essas pequenas coisinhas que eu vejo que é a parte mais importante pra gente mesmo. A parte técnica, querendo ou não, a gente sai bem informado. Assim, se você se comprometeu a estudar direitinho na faculdade, tu vai saber a técnica. Às vezes essa questão mesmo do manejo com pessoas que é o que mais pega, e às vezes eu sinto que é o que faz diferença mesmo, do profissional que fica bem inserido no serviço e o profissional que às vezes fica com um pouco mais de dificuldade de entrar no mercado. Eu queria acrescentar duas coisas. Só queria lembrar a todos, né, você que está entrando no estágio, esse aqui que se formou agora, eu tive a oportunidade de fazer 2 residências médicas. E a gente acaba absorvendo muito o comportamento dos nossos professores da residência. Natural, né? Exatamente, porque até mesmo é que você se identifica dentro da tua especialidade. Eu tive um grande professor chamado professor Dr. Júlio César Coelho, e ele falava uma coisa, sempre ele lembrava, a ave de Minerva só alça voo ao entardecer. O que ele queria dizer com isso? Nós médicos, nós precisamos um pouco de cabelo branco, porque nós precisamos lidar com as dores humanas e irmos treinando a nossa resiliência em atendimento de outro ser humano que está doente. Nós podemos saber a técnica, mas o aspecto humano que você vai lapidando no dia a dia, em atender as pessoas, em entender o adoecimento, o processo de empatia, você mesmo como um ser humano, você ir sofrendo determinadas perdas na sua vida, você vai entendendo a dor e a profundidade da necessidade daquele paciente. Então é por isso que às vezes existe um marco temporal dentro da vida de um médico que parece um contrassenso, que é quando ele assina o primeiro atestado de óbito da vida dele. Do mesmo jeito que o aluno ele começa a estudar medicina pelo cadáver, que é um paciente inerte, ele vai entender o que é a profissão dele quando ele assina também o primeiro atestado de óbito dele, porque ele vai entender toda a profundidade da assistência dele em virtude daquelas pessoas. Porque se você for ver, de maneira geral, a população ela procura atendimento médico no momento de dificuldade, de crise. Não é no momento de alegria, certo? Quando a gente vê uma obstetrícia, entendeu? São coisas diferentes, mas de maneira geral, a população ela chega no momento dela de crise. E o médico ele precisa trabalhar dentro dele, e é por isso que a experiência, a caminhada, o cuidado, a presença, e não é por acaso que o curso dura 6 anos. E mais uma vez eu chamo a atenção, eu sei que nós estamos na época da ansiedade, nós estamos na época da rede social, da resposta automática, mas ser médico exige tempo, exige calma, exige paciência, certo? Então, o pranteamento dos nossos olhos e o clareamento da nossa cabeça, ela faz parte do processo de formação médica. Jorge, quer complementar? Eu queria só, acho que talvez dar uma perspectiva de quem está no curso ainda, né? Porque eu consigo perceber esse processo mesmo ao longo dos períodos da graduação, né? A gente chega ali já com a nossa 5ª residência já pronta na nossa cabeça, né? E aí depois a gente vai e começa a entender a profundidade daquilo que a gente vai fazendo, daquilo que a gente vai fazer no futuro. E a gente começa a ser um pouco mais paciente, mais cauteloso com as coisas também. E eu acredito muito que é necessário você ter esse equilíbrio mesmo durante o curso. E eu acho que até essa humildade de ver assim, não, embora às vezes eu já tenha decidido o que eu quero ser daqui a 5 anos, a 6, 7, 10, mas aquilo que aquele professor está me dizendo ali, naquele momento, é importante para a minha formação. Aquilo que eu estou ouvindo daquele paciente ali, naquele dia de consulta, aquilo ali vai me ajudar a ser um médico melhor um dia, sabe? A ser um acadêmico melhor que seja. Então, eu acho que é muito importante, de toda forma, independente de falar sobre o mercado de trabalho ou não, porque eu ainda não cheguei nessa fase, mas de você viver cada etapa do curso de forma satisfatória, né? De você sentir que você realmente aproveitou 100% daquilo, porque aquilo tá ali por um motivo. Aquelas coisas foram pensadas e testadas por muito tempo para fazer você ser um profissional melhor, para fazer você ser um profissional mais humano, né? Que não vai estar ali só com a técnica, vai ter aquela técnica também, mas vai estar enxergando aquela pessoa ali como uma pessoa com a qual você pode fazer alguma coisa, sabe? Isso para mim é o mais importante, viver cada etapa
de maneira satisfatória. Perfeito, também sem pressa, né? Viver cada fase. Aproveitar, inclusive, as caloradas e a matraca, que tem a atlética do curso, entendeu? Tem que aproveitar. Faz parte, né? Pessoal, nós estamos chegando ao fim dessa edição, mas eu queria aqui abrir um espaço para vocês deixarem aí uma palavra de incentivo para quem quer seguir nessa área. Qual é a principal dica que vocês deixam? Quem começa? Posso começar? Eu quero primeiro agradecer a presença aqui, o convite, e nós podemos esclarecer a população sobre o tamanho da universidade, né, os vários cursos que a universidade tem, e dizer que aqueles que quiserem vir fazer o curso aqui com a gente, a graduação, que entendam que mais do que uma formação técnica é entender que você vai estar atendendo um outro ser humano igual a você. E que existe uma forma muito prática de nós ensinarmos ética médica. Se você atende uma pessoa mais jovem que você, pode ser o seu filho. Se você atende uma pessoa que é mais ou menos da tua idade, pode ser teu irmão. E se for mais velho que você, é o seu pai ou o seu avô. Entendeu? Então, você vai ter uma formação necessária para atender um irmão seu. Que venha e que você, como todos esses que estão aqui, existem as dificuldades, mas o lema da nossa universidade é exatamente esse: a vida é combate. Venha que nós vamos ensinar a combater dentro da medicina. Perfeito. Nicolas? Olha, assim, eu acho que eu diria eu tenho eu sempre fui muito pessoalmente relacionado, assim, com o lema da UFMA, né? Como o doutor falou, que a vida é combate, né? Só que, e para quem faz UFMA, né, principalmente quem faz medicina, a gente percebe que a vida é realmente um combate, no sentido de que, cara, é um curso longo, é um curso em que não existe opção, muitas vezes, pra gente trabalhar pouco, né? Todo médico que eu conheço, do bem-sucedido ao não-sucedido, trabalha muito, né? Então, assim, às vezes pode ser um pouco desestimulante você querer entrar nisso, mas, assim, é o curso mais recompensador que eu já rodei rodei pela UFMA um pouco, né? Eu consigo dizer para vocês que ninguém dá a satisfação pessoal que a medicina dá, né? O Gonçalves Dias, inclusive, quando ele bota que a vida é combate, a gente sempre lembra do comecinho, mas a gente nunca lembra da parte que vem em seguida, né? A vida é combate, que aos fracos abate, e aos fortes e corajosos só tem a exaltar. Então, sempre que você for forte e corajoso, principalmente num curso que mexe com a vida humana de um jeito tão íntimo, tão bonito com o que a gente faz, sempre há exaltação para você no fim do caminho, sabe? Jorge? Quanto a mim, acho que talvez esteja um pouco mais próximo ali da realidade de vestibular do que vocês dois, né? Então, só lembrar que se você sente no seu coração que esse é seu chamado, que essa é a sua vocação, não se deixe abater pelas dificuldades, assim, né? Ou se fosse deixar abater, demora ali aquelas 2 horas, aquele dia ali para tirar um pouco de tempo para você e volta atrás e recalcula a rota e estuda mais, porque, cara, assim que a gente entra, pode ser completamente diferente do que a gente imagina, mas como o Nicolas falou, como o professor trouxe, são coisas muito recompensadoras que a gente pode ver dentro da medicina, né? E eu acho que esse contato, assim, com o ser humano, se essa for teu chamado, se essa for tua vontade, não troca isso por nada, porque o Maranhão, São Luís, a UFMA ainda precisa de gente como você, então pode vir. Perfeito, viu? Aplausos, né, para ele. Falou muito bem, né? Obrigado, viu, pela participação de vocês. Eu tenho certeza que essa edição, esse bate-papo ajudou e vai ajudar aí muitas pessoas que estão indecisas, que querem seguir na medicina. Eu tenho certeza que essa edição, a fala de vocês aí, vai ajudar milhares de pessoas. Muito obrigado mais uma vez. Show. Obrigado. E para você que está vendo a gente e quer seguir nessa área, nós estamos aqui, ó, torcendo por você, viu? Muito sucesso, boa sorte para você. A gente fica por aqui, até a próxima.